Boa noite a todos. Então, vamos agradecer mais uma vez a Jesus, dar continuidade ao nosso estudo de hoje, né, de Livro dos Espíritos, agradecer ao Delano pelo estudo do Evangelho e pedir a Jesus que continue nos iluminando, nos abençoando. Boas-vindas a todos que estão chegando, todos que já são antigos, dos dois lados, né, e que Jesus possa abençoar o nosso estudo. Bom, hoje a gente está continuando o Livro dos Espíritos, ainda no início, na questão número 17. Não é isso? 17. Nessa parte, é o capítulo 2 da primeira parte, eles chamam de Elementos Gerais do Universo. Conhecimento do princípio das coisas. Todo mundo já sabe o princípio das coisas? Todo mundo já sabe, né? Se não sabe, nós vamos ficar sabendo hoje o princípio das coisas. Vamos ficar sabendo qual é a surpresa, né? Então, na questão 17, o Kardec pergunta: se pode o homem conhecer o princípio das coisas? Pode o homem conhecer o princípio das coisas? Resposta: não. Deus não permite que tudo seja revelado ao homem aqui na Terra. Tá? Mas a gente já pode saber o princípio do princípio do princípio? Algumas coisas pode. Você não consegue saber tudo, não consegue entender tudo, mas já dá para entender muita coisa. Então, há 3.500 anos atrás, já foi dada uma dica. Está aqui, ó, na minha Bíbliazinha aqui, ó. No primeiro capítulo e os primeiros versículos da Bíblia, no primeiro livro, né? A Gênesis, ou Gênesis, é o primeiro livro da Bíblia. Gênesis é a origem. Então ele vai dar umas primeiras dicas sobre a origem, sobre o princípio das coisas. Aí vai falar tudo? Não. Vai deixar um monte de incógnitas. Por isso os Espíritos falam que a gente ainda não está em condições de entender. Mas o princípio precisa ser estudado, o que já existe, para que a gente vá abrindo espaço, preparando a inteligência, inclusive, para entender o resto. Que é o que ele fala na resposta aqui, ó. Deus não permite que tudo seja revelado ao homem aqui na Terra. E aí, no 18, ele fala assim: o homem penetrará um dia o mistério das coisas que lhe estão ocultas? A resposta é: o véu se ergue na medida que ele se depura. Mas para a compreensão de certas coisas, necessita de faculdades que ainda não possui. Então, para nós nos depurarmos, nós temos que aprender o que já existe. Aprendendo o que já existe, nós vamos nos adaptando e nos transformando, purificando, melhorando. Na medida que vamos nos purificando, melhorando, aperfeiçoando, a inteligência vai desenvolvendo. A capacidade de raciocinar aumenta. E aí nós vamos começando a entender melhor os ensinamentos e tirando as nossas próprias conclusões baseadas nos ensinamentos que ficam dos Espíritos que vieram de cima para deixar esses ensinamentos para nós. Mas é preciso estudar. No nosso caso, já não convém que a gente continue esperando a explicação dos outros. A conversa sobre o assunto, a discussão, o estudo sobre o assunto é importante. Ouvir o que as pessoas têm para falar, as pessoas que já estão um pouquinho avançadas em termos de conhecimento, é importante. Ouvir a mensagem, ler a mensagem, ouvir a mensagem dos Espíritos, é importante. Nós temos que juntar tudo para tirar a conclusão que a nossa inteligência permite e, ao mesmo tempo, abrir o conhecimento, desenvolver a inteligência para receber novas informações. Caso contrário, a gente ouve o que as pessoas falam, mas não entende. A gente ouve as citações, ouve as orientações, vai na Bíblia, lê as obras, mas não entende. Por quê? Leu sem ter
feito a fase inicial, sem ter participado desde o princípio. O que diz, então, a Gênesis sobre o princípio? Ele fala a criação e a queda, as origens do mundo e da humanidade. Então, a minha Bíblia de Jerusalém. Ele fala assim, no princípio, Deus criou o céu e a terra. Alguém já leu a Gênesis? Já? Jaqueline? Quem mais? Quem mais já leu a Gênesis? Delano, Jaqueline? Jaqueline pegou carona com o Delano. Ninguém leu ainda não? Não, tudo bem. Sugestão? Posso dar sugestão? Leia a Gênesis. Todo mundo tem aquela Bíblia empoeirada em casa lá que fica aberta no Salmo 91? Ou no 23? Tem, não tem? Naquela Bíblia, tem uma bonita da Barça, né? Antigamente tinha a Barça, uma Bíblia bonita, grandona, né? Toda enfeitada, não tinha? Esse é lá que ela era encadernada a ouro. Porque tem uma encadernação lá toda dourada, né? É ouro aquilo mesmo. Eu já fui vendedor da Barça. Mas é linda aquela Bíblia, né? Pois é, ela fica guardada em um lugar exposta, às vezes na sala, aberta lá num salmo, né? 23, 91, alguma coisa assim, e fica lá. Dá uns dias não dá nem para ler o salmo, porque a poeira vem e vai. Né? Então, vamos sair dali, vamos fazer assim, voltar, né, do salmo, ler o primeiro capítulo. E aí vai falar isso, é a Gênesis. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Ora, a terra estava vazia e vaga. As trevas cobriu o abismo e um vento de Deus pairava sobre as águas. Deus disse, haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa, e Deus separou a luz e as trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas noite. Houve uma tarde e uma manhã, primeiro dia. Deus disse, haja um firmamento no meio das águas e que ele separe as águas das águas. E assim se fez. Deus fez o firmamento que separou as águas que estão sob o firmamento das águas que estão acima do firmamento. E Deus chamou o firmamento céu. Houve uma tarde e uma manhã, segundo dia. Deus disse que as águas que estão sob o céu se reúnam numa só massa e que apareça o continente. E assim se fez. Deus chamou o continente terra e a massa das águas mares. E Deus viu que isso era bom. E Deus disse que a terra verdeje de verdura, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem sobre a terra, segundo sua espécie, frutos contendo sua semente. E assim se fez. A terra produziu verdura, ervas que dão semente segundo sua espécie, árvores que dão segundo sua espécie, frutos contendo sua semente, e Deus viu que isso era bom. Houve uma manhã, uma tarde e uma manhã, terceiro dia. Deus disse que haja luzeiros no firmamento do céu, que haja luzeiros no firmamento do céu, para separar o dia e a noite. Que eles sirvam de sinais tanto para as festas quanto para os dias e os anos. Que sejam luzeiros no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim se fez. Deus fez os 2 luzeiros maiores, o grande luzeiro para governar o dia e o pequeno luzeiro para governar a noite. E as estrelas. Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, para governarem o dia e a noite, para separarem a luz e as trevas. E Deus viu que isso era bom, e houve uma tarde e uma manhã, o quarto dia. Deus disse, fervilhem as águas um fervilhar de seres vivos, e que as aves voem acima da terra, sob o firmamento do céu. E assim se fez. Deus criou as grandes serpentes do mar, e todos os seres vivos que rastejam
e que fervilham nas águas segundo sua espécie, e as aves aladas segundo sua espécie, e Deus viu que isso era bom. Deus os abençoou e disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei as águas dos mares, e que as aves se multipliquem sobre a terra. Houve uma tarde e uma manhã, quinto dia. E Deus disse: que a terra produza seres vivos segundo sua espécie, animais domésticos, répteis e feras segundo sua espécie, e assim se fez. Deus fez as feras segundo sua espécie, os animais domésticos segundo sua espécie, e todos os répteis do solo segundo sua espécie. E Deus viu que isso era bom. E Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, como nossa semelhança, e que eles dominem sobre os peixes do mar, as aves do céu, os animais domésticos, todas as feras e todos os répteis que rastejam sobre a terra. E Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher, ele os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a, dominai sobre os peixes do mar, as aves do céu e todos os animais que rastejam sobre a terra. E Deus disse: eu vos dou todas as ervas que dão semente, que estão sobre toda a superfície da terra, e todas as árvores que dão frutos, que dão semente. Isso será vosso alimento. A todas as feras, a todas as aves do céu, a tudo que rasteja sobre a terra e que é animado de vida, eu dou como alimento toda a verdura das plantas, e assim se fez. Deus viu tudo o que tinha feito e era muito bom. E houve uma tarde e uma manhã, o sexto dia. Assim foram concluídos o céu e a terra, com todo o seu exército. Deus concluiu no sétimo dia a obra que fizera, e no sétimo dia descansou, depois de toda a obra que fizera. Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, pois nele descansou depois de toda a sua obra de criação. Essa é a história do céu e da terra quando foram criados. Aí, pronto, tá vendo? Entendeu tudo, não foi? Agora, aqui entre nós aqui, não é bonito isso? Por que a gente não lê, então? Será que a gente tem preguiça? Será? Não falei que é, não. Será? Porque, às vezes, pode parecer cansativo, mas depende muito de como ler, do objetivo, do que você está buscando. E na medida que você vai buscando assim, essa origem das coisas, esse entendimento das coisas, e vai procurando entender, vai ficando tudo muito bonito, fica romântico, fica poético, não é? E traz, assim, além da história propriamente, do relato, tem a vibração. Isso aqui não é uma leitura comum. Isso que eu fiz aqui não é uma leitura comum, não é porque eu fiz, não. Não é uma leitura. Qualquer pessoa pegar e ler em voz alta para nós, essa leitura, a essência dessa leitura, a vibração dela vai chegar diferente. Porque, como eu disse aqui, essa é a história do céu e da terra quando foram criados. Mas eu não entendi nada. Mas os espíritos disseram que nós não vamos entender ainda mesmo, não. Mas alguma coisa vai ficar. Vai despertar alguma curiosidade, vai ativar um pouco a nossa inteligência e nós vamos começar a descobrir tudo. Com o Espiritismo, nessa terceira revelação, ele diz que tem a chave, ele tem o levantamento da ponta do véu que vai mostrar para nós o que está escondido por trás da letra de todos os ensinamentos bíblicos, não é só do Evangelho, não. Mas precisamos estudar, comparar, ter paciência para observar tudo, para analisar. Se nós pegarmos um dos princípios da doutrina, a evolução,
está na lista ali, ó, evolução. Nós vamos ver a evolução direitinho aqui, ó, do jeito que é colocado. Passo a passo, em cada dia, nós vamos ver uma fase da evolução com lógica, com sabedoria, com, vamos dizer assim, com grandeza. Porque nós vamos vendo aqui que cada coisa que foi feita, ela antecede a algo que vai depender dela. Não poderia existir plantação sem água e sem terra. Para que as plantações crescessem, para que a vegetação crescesse, era necessário que a água existisse, que a terra existisse e que houvesse uma dosagem em tudo isso aí. Então, uma coisa vai dependendo da outra e vai surgindo da outra. Há uma discussão aí na área da ciência, né? A questão do evolucionismo e do criacionismo. O criacionismo voltado mais para o lado das religiões e o evolucionismo voltado mais para o lado da ciência. Mas os dois, para nós, combinam direitinho, não temos que discutir isso. Porque nós podemos ser criacionistas por entender a criação e evolucionistas por entender que a criação faz parte de um processo de evolução que vai crescendo, desenvolvendo, até chegar num ponto que é infinito e aí sim ainda é desconhecido por nós. Mas é preciso ser investigado, procurado, trabalhado, para nós nos localizarmos aqui. Quando vem a prece, e o Delano chamou atenção muito para a questão da gratidão, do agradecimento, quando chega aqui no sétimo dia, o sétimo dia é o dia que representa o agradecimento, a gratidão. É o dia que representa curtir a obra. Você olhar para a sua obra e se alegrar com ela. Não importa a perfeição da obra. Não importa o que os outros pensem da sua obra. Importa que você fez o que conseguiu, o que pôde, fez com o máximo de perfeição possível e agora você usa o símbolo do sétimo dia para agradecer pela sua capacidade de fazer o que fez e pela possibilidade de fazer cada vez mais quando você se alegra com o que fez e entende que pode ficar melhor. Então o sétimo dia pode representar tudo isso, né? Então vamos pensar sobre isso aí. Quando chegar na questão de criação, o próprio livro, essa segunda parte aqui, a primeira parte do Livro dos Espíritos está relacionada com a origem. Então, no livro que também chama Gênese, do Kardec, ele vai tratar da criação. Vai trazer todas as dicas? Não, ainda não. Então, os Espíritos dizem aqui, Deus não permite que tudo seja revelado ao homem. Quando que isso foi escrito? Entre 1855 e 1857. Talvez antes de 57 até, né? Porque em 57 o livro foi publicado. Então, isso aqui, no início, deve ter sido escrito em 1856, por aí. Tá? Ou até antes. A Gênese foi publicada em 1868. A Gênese do Kardec. Então, quando a Gênese saiu, já tinha muito mais informações, porque do Livro dos Espíritos até a Gênese, passou o Livro dos Espíritos todo, passou o Livro dos Médiuns, que trata especificamente da ciência espírita, passou o Evangelho segundo o Espiritismo, o céu e o inferno, e aí chegou na Gênese. Então tinha muito mais informação, mas ainda assim, faltou muita coisa. Eu vou ler só um pedacinho aqui, tá? É só esse restinho aqui, assim, um instantinho. Que chama assim, capítulo 6. O título do capítulo é muito doido, né? Uranografia geral. Bacana, né? Todo mundo sabe o que é uranografia, né? Certamente. Pois é. O que é uranografia? Deixa eu pegar aqui. Ramo da astronomia
destinado ao estudo das constelações e dos astros, alguma coisa assim. Tá? Então, estudo sobre a formação de tudo. Nessa parte que no item 12 desse capítulo 6, ele fala assim: depois de haver considerado o universo sob os pontos de vista gerais de sua composição, de suas leis e de suas propriedades, podemos focalizar nossos estudos sobre o modo de formação que trouxe à luz os mundos e os seres. Desceremos em seguida à criação da Terra em particular e a seu estado atual na universalidade das coisas. E daí, tomando este globo por ponto de partida e por unidade relativa, prosseguiremos em nossos estudos planetários e siderais. Então, aqui na Gênese do Kardec, que eu sugiro a leitura, nós vamos encontrar muitas informações a respeito da origem das coisas. Da origem do mundo, do universo e tudo mais, da criação dos planetas, das estrelas, dos satélites. Muita informação importante. Especialmente para quem tem curiosidade de entender essas coisas. Tá bom? Alguma dúvida, algum comentário? Então tá. Nós lemos a questão 18, perguntou se o homem penetrará um dia o mistério das coisas que lhe estão ocultas. Aí ele responde, né? O véu se ergue na medida em que ele se depura. Mas, para a compreensão de certas coisas, necessita de faculdades que ainda não possui. O processo de depuração é simples de entender e é complexo para fazer. Porque quando nós pegamos a escala espírita, viu, repetindo isso, já deve estar todo mundo enjoado de saber disso, né? Mas vou repetir assim mesmo. A escala espírita, a partir da questão número 100, ela divide os espíritos em 10 classes, 3 ordens, imperfeitos, bons e puros. 10 classes, a ordem de imperfeitos tem 5, a de bons tem 4 e a de puros tem 1. A 10ª classe é a dos espíritos impuros. A primeira classe é a dos espíritos puros. Para passar por esse processo aqui, ó, em que ele se depura, então o véu se ergue na medida em que ele se depura. O que seria a depuração? É a nossa transformação de materializado em espiritualizado. A característica principal dos espíritos imperfeitos, que certamente não é mais o nosso caso, né? É domínio da matéria sobre o espírito. Ah, será que nós somos dominados pela matéria? Essa a gente fazer uma pequena reflexão que vai descobrir se é ou não. Os espíritos bons já é o inverso, domínio do espírito sobre a matéria. Então, para sair da condição de imperfeito e entrar na condição de bons, nós vamos ter que fazer essa inversão, ou trabalhar essa inversão. E a mudança só vai acontecer quando essa inversão atingir o nível que já seja possível passar para a parte de cima, quando o espírito já estiver falando mais alto do que a matéria. Mas enquanto a matéria estiver falando mais alto, estiver se posicionando melhor, que ainda é o nosso caso aqui na Terra, que é mundo de prova de expiação, enquanto isso acontecer, o nosso processo de depuração vai ser mais lento. Automaticamente, o conhecimento das coisas também vai ser mais dificultado. Então, vai mudando, vai se espiritualizando, vai entendendo cada vez mais. Né? Então, nós estamos dentro desse processo. Eu diria que a gente está aqui agora, tipo, a primeira parte já passou, né? Mundos primitivos é o 10º lugar e o 9º lugar, já passou. Nós estamos aqui entre o 8º e o 7º, aqui na Terra, porque o mundo primitivo
está para baixo. A Terra é mundo de prova e expiação. Já subiu um pouquinho, já estão mais evoluídos, né? Ou menos involuídos. Então, passando por esse processo agora, nós estamos no 8º e 7º lugar. Só que para estar depurado mesmo, tem que chegar no 1º. A gente está no 7º. Está longe. Mas o nosso esforço vai nos levar até o 1º um dia, sem pressa, com tranquilidade, com estudo, com aperfeiçoamento, com ação dentro do que nós já aprendemos, nós vamos atingir esse objetivo. Quando atingir, diz lá o versículo 8 do capítulo 5 do Mateus: bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Então, quando atingirmos esse 1º lugar, nós estaremos totalmente entendidos de Deus, do universo, da lei, de tudo que acontece. Mas é preciso chegar lá. Nós vamos chegar. Não é? Na 19, ele pergunta assim: o homem não poderá, pelas investigações da ciência, penetrar alguns dos segredos da natureza? Ficou mais próximo, né? A pergunta. E certamente a resposta. O homem não poderá, pelas investigações da ciência, penetrar alguns dos segredos da natureza? A resposta: a ciência lhe foi dada para o seu adiantamento em todos os sentidos. Mas ele não pode ultrapassar os limites fixados por Deus. Quais são os limites fixados por Deus? São os limites da nossa evolução. Então, na Terra, nós temos um nível de evolução. Acima da Terra, os níveis de evolução vão ampliando. Abaixo da Terra, são menores. Abaixo do nível da Terra, os homens são muito mais primitivos mesmo, são muito mais animalizados. Agem muito mais por instinto do que nós aqui na Terra, que ainda agimos muito por instinto. Acima, o instinto vai sendo substituído pela racionalidade, pela razão. Aqui nós fazemos muita coisa sem pensar. Nos mundos mais avançados, nós pensamos mais antes de tomar decisões. E é isso que vai fazer a transformação. Você vai estudar, vai avaliar mais. Os cientistas, aqueles que já viveram as experiências da Terra e que já aprenderam acima, muitos deles voltam aqui na Terra para ensinar para nós o que é possível ao nosso entendimento. Deixam muita coisa que a gente passa séculos, a humanidade passa séculos para aceitar. Lembrando o exemplo Galileu, né? Galilei. O Galileu veio e falou sobre o céu, sobre os astros, sobre as estrelas, sobre o posicionamento da Terra em relação ao universo, e ele foi recusado, né? Foi condenado, foi criticado, foi excomungado. Porque a crença que existia naquele tempo era uma crença dentro da parte oculta que existia na Bíblia. Então, as religiões achavam que já sabiam tudo sobre a criação do universo, porque fixavam em Deus, e quando não conseguia entender, falavam que era o mistério de Deus. Pronto, está resolvido. É uma boa resposta, né? Ah, por que não entende isso? Ah, isso é mistério de Deus. Não tem que entender, não. Então, e ficava assim. Quando chegava um cientista e trazia alguma informação sobre tudo isso, o cientista era recusado. Ele era condenado, era excomungado. Foi o caso do Galileu, né? Com o tempo, a religião teve que ir cedendo para a ciência. Com o Espiritismo, a religião passa a ser obrigada, entre aspas, a aceitar a ciência, a conviver com a ciência, a entender que realmente a ciência, como diz aqui, ó, a ciência lhe foi dada para o seu adiantamento em todos os sentidos. Aí você lê a Bíblia e fala assim, 7 dias, 6 dias e meio, né?
Deus fez o mundo, fez tudo, fez o céu e a terra, em 6 dias e meio. Certo? 6 dias e meio, 6 dias de 24 horas. Certo? Deus fez tudo isso. Quando você começa a raciocinar um pouquinho mais, você começa a imaginar, né? Mas Deus fez tudo isso em 6 dias de 24 horas? Está estranho isso. Quem me explica isso? Ninguém. É mistério de Deus. Ok, é mistério, ainda é. Muita coisa ainda é. Mas eu posso avançar um pouquinho mais? Pode. Aí você vai trabalhar com a ciência. Vai pegar a ciência que estuda a formação da Terra, a superposição das camadas, que estudou o tipo de terra, as propriedades da Terra que existe em cada camada, que conseguiu penetrar em cada uma delas e descobriu quanto tempo demorou cada uma dessas camadas para chegar a um ponto em que fosse possível a vida aqui na Terra, dos vegetais, dos animais e do homem. Aí a ciência foi descobrindo que realmente houve períodos de formação de tudo isso, de organização de tudo isso. Aí, com boa vontade, e não precisa muito não, você vai entender que a ciência está explicando o que está escrito na Bíblia. Ela não está contradizendo, ela só está mostrando que a expressão bíblica que falava de período poderia se referir a um período de 1 hora, de 2 horas, de 24 horas, de um tempo longo. E isso não se conseguiu conciliar isso. Conciliou isso, dá para entender direitinho a divisão da formação da Terra em períodos longos que são simbolizados por esses dias da criação, que poderiam ser chamados de tempo da criação de cada fase dessa. A boa vontade seria só isso. Isso não altera nada a autoridade de Deus, porque as coisas foram feitas, foram organizadas e foram criadas. Então Deus não perde autoridade por isso, por não ter feito em 7 dias. Pelo contrário, Ele ganha a nossa admiração, porque 7 dias para criar tudo, ganha a nossa dúvida, a nossa interrogação, a nossa contestação. A dúvida pode levar à descrença. Mas quando você explica os períodos, o tempo que cada um deles durou, fica muito mais fácil de aceitar e ver que as coisas foram acontecendo de uma forma muito natural. Então a natureza é natural. Se formou, se organizou, se construiu de acordo com leis. Quando ele fala aqui da questão das leis que vão organizando tudo, e a gente vai entendendo, vai ficando muito mais fácil. Nós precisamos sair do campo da religião específica, da religião dogmática, da religião que impõe o que é ou o que não é verdade. Nós precisamos nos convidar a sair disso e não tratar tudo exclusivamente como religião nesse sentido. Nós precisamos trabalhar tudo com religiosidade, com um sentimento de elevação espiritual e entender religião não só como grupos fechados que ajudam, que são importantes, mas não se fixar exclusivamente nesses grupos fechados, como se só esses grupos soubessem a verdade absoluta. Mas trabalhar como um todo, entender que cada grupo religioso que existe certamente foi permitido por Deus, atende a grupos de pessoas que estão neles e que conseguem assimilar melhor do jeito que aquele grupo explica e convive com as coisas. Todos são importantes, poderíamos passar por todos sem nos diminuir, mas sem nos sentirmos melhores também porque mudamos de grupo, apenas entendendo que em cada grupo, cada conceito, cada formação, vai trazer para nós alguns aspectos do conhecimento que serão importantes. E sem desconsiderar a ciência.
Aceitar a ciência dentro de tudo isso, considerando como base até para a nossa formação religiosa, no sentido da religação com Deus, com o Criador do universo, com as causas primárias que existem no universo, e tudo isso faria um todo que faria com que os homens fossem melhores. Que nós não nos discriminássemos tanto, que nós não nos desprezássemos tanto por causa de coisas pequenas da vida humana, que nós entenderíamos melhor as diferenças físicas que existem, a diferença do homem para a mulher, a diferença do corpo de um e de outro e de todos. Por que que temos corpos diferentes? Por que que estamos socialmente em posições diferenciadas? Por que que tem uns mais pobres, outros mais ricos, no nosso conceito aqui material? Por que que tem uns com mais cultura, outros com menos cultura? Uns com mais acesso a determinadas coisas e outros com menos acesso? Por que tudo isso? Então, esse conceito, sem a discriminação da questão exclusivamente religiosa, ou sem criar grupos específicos, fechados, para querer que as coisas fossem só na visão daquele grupo fechado, mas que a gente conseguisse abranger o todo, nós colocaríamos todos dentro do todo, permitiríamos e aceitaríamos as diferenças, mas não discriminaríamos ninguém. Porque cada grupo tem a sua diferença dentro da sua própria necessidade, e as diferenças de uns que pudessem trazer sofrimento, pudessem trazer alguma dificuldade para esse grupo, os outros que estão em grupos privilegiados, entre aspas, mas que estivessem em condições de ajudar, ajudariam esses outros grupos naturalmente, dentro das suas necessidades, sem fazer por eles o que eles têm que fazer, mas apoiando, ajudando, facilitando as coisas e nos tratando como irmãos, como filhos de Deus, porque fazemos parte dessa criação, cuja origem simbólica aqui foi a formação do homem. Então, o homem foi feito como se fosse um só. E ele fala assim, macho e fêmea os criou. Era um só. E no um só ele criou os dois. Quer dizer, os dois conceitos, os dois gêneros. Os dois gêneros foi feita uma separação, uma divisão, para que através dos dois gêneros a condição humana se desenvolvesse e facilitasse a vida aqui, até atingir outros níveis de necessidade de conhecimentos. Então, se nós entendêssemos tudo isso sem rótulo, eu sou espírita. Né? Bom demais, né? Sou espírita. Mas o outro vai, eu sou católico. Né? A religião mais tradicional ainda é a religião que levou o cristianismo para o mundo inteiro, praticamente. Poderia ser a maior ainda. Né? Não, mas eu sou protestante. Eu sou originário desse catolicismo aí, e eu trouxe uma série de acréscimos para esse catolicismo, inclusive uma salvação que está muito agora favorável a nós, os protestantes. Porque agora nós descobrimos uma maneira diferente de conhecer Jesus e entendemos que quem aceitou Jesus está salvo. Nada disso. Quem aceitou Jesus está salvo? Está. Em qualquer crença, em qualquer lugar e em qualquer descrença. Porque aceitar Jesus não é só falar, eu aceito Jesus, eu aceitei. É muito mais do que isso. Aceitar Jesus é ser cristão e não religioso. É ter religiosidade e não religião. É ter comportamento cristão, independente da sua posição, independente da sua origem, independente do seu rótulo religioso. Aí sim, nós seríamos realmente pessoas melhores. O mundo estaria melhor. O mundo
estaria mais harmônico, mais compreensivo, não necessariamente sem diferenças, mas as diferenças seriam aceitas e seriam respeitadas. E cada um dos diferentes entenderia por que é diferente, e os outros que se sentem privilegiados porque acham que são superiores ao outro diferente, que está numa situação difícil, ele simplesmente sentiria a alegria do privilégio de poder ajudar. Ajudar aquele que está numa situação ainda difícil. Tudo isso para a gente pensar. Isso é o nosso convite para entender a criação. E isso é urgente. E isso nós podemos fazer. Nós podemos compreender, podemos fazer, podemos agir. Tá? O Kardec faz um comentário aqui nessa questão 19. Ele fala assim: quanto mais é permitido ao homem penetrar nesses mistérios, maior deve ser a sua admiração pelo poder e a sabedoria do Criador. Mas, seja por orgulho, seja por fraqueza, sua própria inteligência o torna frequentemente joguete da ilusão. Ele acumula sistemas sobre sistemas, e cada dia que passa mostra quantos erros tomou por verdades e quantas verdades repeliu como erros. São outras tantas decepções para o seu orgulho. Então o Kardec resumiu bem aqui, né? E essa é a realidade. Quanto mais é permitido ao homem penetrar nesses mistérios, maior admiração ele deve ter pelo poder e a sabedoria do Criador. Você vai olhar para o universo e vai ficar encantado com tudo isso, com todo esse funcionamento. Como é que é isso? Como é que funciona isso? Não é? Mas aí você vai admirar a ciência também. Porque como que o cientista descobriu essas coisas aí com uma relativa perfeição? Como é que ele descobriu essa questão da divisão do dia, da noite, do ano? Aquela divisão aí, daquele ciclo aí em torno do zodíaco, que dura 25 mil e tantos anos. Como é que ele descobriu isso? É a inteligência já mais avançada, desenvolvida, trazendo números, trazendo explicações que estão dentro de uma possibilidade de aceitação, porque a gente vê essas coisas acontecendo. O dia com 24 horas a gente vê acontecendo todos os dias. O ano com 365 dias, alguns minutos, né? A gente vê acontecer todo ano. Olha a regularidade disso. Olha a regularidade dos movimentos aí, por exemplo, inverno, verão, outono, primavera, né? Isso vai tudo acontecendo com uma regularidade e essa divisão foi descoberta pelo homem. A divisão, as coisas já existiam. Ele descobriu vamos dizer, a teoria disso. Como mostrar isso para a gente entender como é que funciona. Então, tudo isso está relacionado com a ciência. Como nós vamos expressar a ciência que descobriu e trouxe tudo isso com números para nós? Então, nós temos que agradecer muito por todos esses acontecimentos, por todos esses fatos. E tem um ponto aqui que o Kardec coloca, que fala assim: seja por orgulho, seja por fraqueza, sua própria inteligência o torna frequentemente joguete da ilusão. Ele, o homem, acumula sistemas sobre sistemas. No Livro dos Médiuns, no capítulo 4 da primeira parte, chama dos sistemas. São as tentativas, no Livro dos Médiuns, são as tentativas de explicar os fenômenos relacionados com a mediunidade. No dia a dia, são as tentativas de explicar os acontecimentos do universo. Então, cada um vem, cria a sua teoria, traz a sua teoria, a sua informação, e vai criando uma série de confusões, porque cada teoria que é contrária a uma outra que já existe, ela fere o orgulho do que trouxe a primeira.
Ao invés de fazer um acréscimo para melhorar, cria primeiro uma polêmica para recusar, para derrubar. E assim tem sido a vida do homem. A gente tem tentado derrubar o antecessor e tem tentado antecipadamente derrubar o que vem depois, para que a gente permaneça no cargo, permaneça com a superioridade, com o conhecimento, permaneça dono da situação. Só que nós morremos. Né? Nós vamos deixar o mundo físico. O conhecimento daqui, os cargos daqui, a sabedoria daqui, as coisas do mundo material vão ficar. As pessoas serão substituídas. Então é preciso ter uma consciência de que nós não somos insubstituíveis. Nós não somos imprescindíveis. Nós somos necessários e somos importantes. Todo mundo é. Cada um se sinta necessário e se sinta importante naquilo que faz. Não precisa divulgar, não precisa ficar chamando a atenção. Eu sou o máximo. Eu sou bom demais no que eu faço. Não precisa. Diga isso para você mesmo, com restrições. Sempre dizendo para você mesmo que pode ser melhor. E nunca acredite que você não é substituível, porque é. E não acredite que é imprescindível, porque não é imprescindível. Tudo que nós fazemos, alguém poderá fazer. E, pasmem, poderá ficar melhor. Então faça o melhor possível, o mais bem feito possível, o mais completo possível. Vibre com isso. Faça o seu 7º dia na sua intimidade, a partir do agradecimento a Deus e a todo o universo e a natureza pela possibilidade que tem de fazer alguma coisa boa. Mas não se sinta o máximo, porque não é. Vamos agradecer a Deus, então, pelo momento, pela oportunidade e por tudo que nós temos possibilidade de refletir hoje. Jesus amigo, nós agradecemos por este momento, pela oportunidade que nos oferecestes de estarmos aqui, refletindo sobre o seu ensinamento, refletindo sobre as possibilidades que temos de nos tornarmos sempre e cada vez melhores, mas reconhecendo o quanto ainda somos pequenos diante da grandeza do universo. Agradecemos esses amigos que aqui vieram para nos dar o suporte, para nos incentivar, nos intuir, para cuidar de nós, para psicografar as receitas que serão orientações para nós no dia a dia. Agradecemos aqueles que tratam de nós, que cuidam da nossa saúde, aqueles que trazem as pequenas coisas que nós nem sempre conseguimos agradecer. E que tenhamos, Senhor, a vontade e a necessidade de agradecer sempre e por tudo, especialmente pelas coisas que consideramos ruins, porque elas são o motivo e a base do nosso crescimento espiritual. Obrigado, Senhor, pelos diretores do cantinho, pelos trabalhadores que do plano espiritual e do plano físico cuidam para que possamos ter essa casa onde somos acolhidos e possamos desenvolver os conhecimentos que estamos buscando. Agradecemos a todos os presentes, encarnados e desencarnados, que a paz e o amor de Jesus esteja com todos nós agora e sempre. Que assim seja. Obrigado.